Afinal, a educação na Itália é inclusiva? Mamães, papais e familiares de crianças e adolescentes atípicos. Eu considero a educação na Itália inclusiva, sim. Ao menos do que eu vivenciei no Brasil e faço comparativo com a educação italiana, eu considero a educação italiana mais inclusiva. Aliás, a Itália foi uma das pioneiras na educação inclusiva no mundo. Inclusive, se a gente for falar de legislação, a Itália tem uma legislação bem robusta e alinhada aos tratados internacionais de pessoas com deficiência. Independente de capacidades ou de deficiências de cada aluno, ele tem o direito de frequentar a sala de aula, interagir com os outros colegas da mesma forma que os outros. Então, todos são iguais. E para garantir que a educação seja inclusiva e eficaz, existem algumas medidas. A primeira delas seria um professor de apoio, que seria um ensinante de sustento. Esse professor ele vai trabalhar junto com as crianças e adolescentes que têm deficiência, apoiando aquele professor titular e trabalhando com as necessidades daquela criança ou adolescente. A outra medida são os projetos educacionais individualizados. Esses projetos, eles vão realmente direcionar a estratégia de trabalhar com aquele aluno. Então, são projetos que vão detalhar as necessidades daquele aluno, qual a metodologia vai ser usada, como vai ser mapeado. Então, ele é de extrema importância tanto para o professor quanto para o aluno e a família que vão acompanhar. E o apoio multidisciplinar também é de extrema importância. Eu não vou dizer que é o mais importante, porque eu acredito que o que faz dar certo é o todo. Mas o apoio multidisciplinar é fundamental. E ele vai incluir o neuro, pediatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, fono e quais profissionais forem necessários para o desenvolvimento daquele aluno. E esse apoio acontece de verdade com interação família, apoio multidisciplinar, escola. A Itália é considerada um modelo quando a gente fala de educação inclusiva. Mas é lógico que existem desafios. Existem professores que não estão preparados, faltam cursos para os professores, mas eu acho que a figura todo dia do professor de apoio, do ensinante de sustento, é de muita ajuda e faz muita diferença. Com todos os outros quesitos que a gente falou. O apoio multidisciplinar, essa integração escola, profissionais da área de saúde, família, essa participação fazem toda a diferença. Como um todo, mesmo entendendo que existem algumas situações que ainda precisam melhorar, eu vejo anos-luz a Itália à frente de tantos outros países. Mas a mãe que chega de outro país, ela precisa entender que mesmo que você já tenha laudos, existe um percurso médico que precisa ser feito aqui na Itália. Então, para a mãe que ainda está vindo, junte todos os exames, todos os laudos, traga tudo preparado e traduzido e procure imediatamente um médico especializado na área que você vai precisar. Depois disso, vai ser necessário fazer o percurso médico aqui na Itália, mas você trazendo seus laudos, você já vai adiantar bastante e direcionar os profissionais que vão te atender. Sobre a legislação, eu quero explicar um pouco mais sobre a 104 e eu prefiro depois gravar um outro vídeo sobre o assunto, mas eu vou deixar na descrição porque é importante ter conhecimento. E se você ainda está planejando vir, organiza toda a documentação, traduz, já começa a se informar sobre regiões onde você vai morar, que médico você pretende ir. Sobre a escola, ela funciona bem, mas ela precisa de toda a parte médica que vem antes de você conseguir ter o ensinante de apoio e etc. Então é bom já deixar tudo preparado e já vir com tudo engatilhado para ir o mais rápido possível, porque muitas vezes as visitas com os especialistas podem demorar. E não adianta falar, eu vou fazer o especialista particular. Às vezes, sim, vale a pena, porque é importante ter um lado italiano, mas depois precisa ser o médico da ASL. E a burocracia existe, sim, mas é importante seguir cada um dos passos, porque vai dar certo. Porque na hora que tiver toda a documentação organizada, o suporte, ele existe e ele realmente é concreto. E depois, se a sua preocupação for a adaptação, só tem uma coisa para dizer. Em geral, as crianças e os jovens se adaptam primeiro do que nós. Se tiver mais dúvidas sobre o assunto, escrevam aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de tantos outros pais e a gente vai respondendo aqui nos comentários.